Um milionário apostou em voz alta, num jantar de gala lotado, que limparia o chão com a língua se a faxineira do hotel cantasse uma ópera de verdade. O salão inteiro gargalhou. Só que Renata não era quem eles achavam que era. "Sai dessa frente!" Vinícius esbarrou no balde e virou o rosto para Renata com os olhos arregalados. "Você não vê que tem gente aqui?" Alguns convidados pararam de falar. Taças ainda suspensas no ar. Renata recuou um passo, segurou o cabo do rodo com as duas mãos e baixou a cabeça. "Peço desculpa, senhor." "Desculpa?" Ele olhou para o lado como se precisasse de testemunha. "Você jogou água no meu sapato." Regis, ao lado, soltou uma risada curta. "Vini, esquece, é só a faxineira." "É." Vinícius cruzou os braços. "E é exatamente por isso que eu quero saber uma coisa." Ele se virou para Renata de novo, devagar, com aquele sorriso de quem tem certeza que vai ganhar. "Você já ouviu falar em ópera?" Renata não respondeu, a mandíbula travada. "Não, né? Claro que não." Mais risadas. Um garçom próximo desviou o olhar para o chão. Uma mulher na mesa do fundo fingiu mexer no celular. "Regis, aposta comigo." Vinícius falou alto, para o salão inteiro ouvir. "Se essa moça aqui cantar uma ópera de verdade agora, eu me ajoelho e limpo esse chão com a língua." O salão explodiu. Gargalhadas de todos os lados. Alguém bateu na mesa. Dois homens de terno se inclinaram para frente como se fosse show. Renata ficou parada no mesmo lugar, as mãos apertadas no cabo do rodo, o rosto sem expressão nenhuma. "Pode rir, gente, pode rir." Vinícius abriu os braços como apresentador de auditório. "Não tem risco nenhum aqui." Vinícius agarrou o balde de Renata pela alça e jogou para o corredor. "Vai buscar outro pano, esse aqui encharcou o chão todo." Renata não se mexeu. "Você me ouviu?" O que faz uma mulher quando o mundo inteiro ri dela e ela carrega algo que ninguém naquele salão consegue nem imaginar? O piano ao fundo do salão começou a tocar. Era uma melodia suave, quase distraída, como se o músico estivesse só aquecendo os dedos. Mas Renata reconheceu aquela sequência de notas antes mesmo de perceber que estava reconhecendo. Ela parou. O balde ainda estava no corredor, o rodo na mão. Mas ela não estava mais ali. Ela tinha 19 anos e estava no palco do Conservatório Estadual de Belo Horizonte com um vestido azul que Dona Neuza tinha costurado durante 3 semanas. "Você vai arrasar, minha filha." "Mãe, para." "Não paro, não. Eu sei o que eu estou falando." A professora Sônia esperava nos bastidores com uma pasta na mão e um sorriso que Renata nunca tinha visto nela antes. "Renata, o representante da escola de Milão vai estar na plateia hoje. Você entende o que isso significa?" Renata entendeu. Entendeu tão bem que as mãos tremeram a noite inteira. Mas quando ela abriu a boca no palco, o tremor sumiu. A voz saiu limpa, cheia, como se tivesse esperado anos por aquele momento. A plateia ficou em silêncio por 3 segundos depois que ela terminou. Depois veio o aplauso. A professora Sônia chorou. 2 anos depois, o telefone tocou às 11 da noite. "Renata, eu preciso que você venha." A voz de Dona Neuza era diferente, fraca demais. "Mãe, o que foi?" "Eles falaram que é o coração, que eu preciso de cirurgia." Renata estava com a mala quase pronta para embarcar em 3 semanas. Bolsa garantida, escola em Milão, tudo assinado. Ela olhou para a mala por um tempo, depois foi desmanchar. "Não precisa fazer isso, minha filha." "Já fiz, mãe. Deita e descansa." Ela não falou mais sobre Milão, não falou mais sobre ópera. Pegou o primeiro emprego que apareceu para pagar o hospital, depois outro, depois outro. 3 anos depois daquilo, ela assinou a carteira de trabalho como auxiliar de limpeza no Hotel Imperial de Belo Horizonte. O mesmo hotel onde uma vez ela tinha passado na frente e pensado: "Um dia eu me apresento num lugar desse." Ela assinou sem olhar para o nome do lugar. A gargalhada de Vinícius cortou tudo. Alta, satisfeita, do tipo que não tem vergonha nenhuma de si mesma. Renata piscou.
o rodo ainda na mão, o chão molhado à sua frente, o salão cheio de gente que não sabia nada sobre ela. A melodia do piano continuava ao fundo, e pela primeira vez em muito tempo, Renata sentiu alguma coisa se mover por dentro. Não era raiva ainda, era mais fundo que isso. Era ela lembrando quem ela era antes de tudo aquilo. Renata esperou o salão voltar a falar entre si. Esperou Vinícius virar as costas e pegar a taça de volta. Aí, ela largou o rodo encostado na parede e foi direto ao escritório do gerente. Ela bateu na porta 2 vezes. "Pode entrar." Cláudio estava de pé atrás da mesa, gravata afrouxada, com uma pasta aberta na frente. Levantou os olhos e já deu para ver que ele sabia quem era ela. "Renata, né?" "Isso. Eu precisava falar sobre o que aconteceu no salão." "Eu vi." Ele fechou a pasta. "E já conversei com o senhor Vinícius." "Conversei como?" "Ele me humilhou na frente de todo mundo. Ele fez uma brincadeira. É um cliente importante, Renata, muito importante." "Uma brincadeira." Ela repetiu as palavras devagar, como se estivesse testando o peso delas. "Olha, eu entendo que você ficou constrangida, mas a minha função aqui é garantir que os eventos corram bem, e esse cliente representa um contrato que paga boa parte dos salários desse andar, incluindo o seu." Renata olhou para ele por alguns segundos. "Então o senhor não vai fazer nada?" "Eu vou pedir que ele modere o tom." Cláudio abriu a pasta de novo. "Pode voltar ao trabalho." Ela saiu do escritório sem bater a porta, não porque estava se controlando, mas porque não tinha mais energia para nem isso. As mãos tremiam quando ela pegou o rodo de volta. Ela ficou parada no corredor por um momento, olhando para o chão molhado. Aquele mesmo chão que ela limpava todo dia, que ela conhecia cada ranhura, cada mancha antiga que não saía mais. Ela engoliu em seco e voltou para o salão. Vinícius estava no centro de um grupo de 4 pessoas, gesticulando, contando alguma coisa. Quando viu Renata entrar com o balde, ele apontou para ela como quem aponta para um detalhe interessante num museu. "Olha, gente, ela voltou." Risadas. "Eu estava contando para eles a história da faxineira cantora." Ele deu um gole no copo. "Você já pensou nisso? Ópera, aqui, com esse avental." Renata começou a limpar o canto da sala, de costas para ele. "Não vai responder, não?" A voz de Vinícius ficou um tom mais alta. "Tô falando com você." Regis puxou o braço dele. "Vini, deixa." "Não, eu quero saber." Ele se aproximou. "Você sabe nem o que é ópera?" Renata parou. Não virou. "Sei sim, senhor." "Ah, é? Qual?" Silêncio. "Tá vendo? Não sabe." Ele voltou para o grupo satisfeito. "É o que eu falei. Algumas pessoas nascem para certos lugares e ponto final." Foi aí que Dona Fátima apareceu no corredor lateral. A supervisora tinha braços cruzados e aquela expressão que Renata já conhecia de longe. "Renata, corredor B agora." Ela largou o rodo e seguiu. No corredor, Dona Fátima ficou bem perto, voz baixa, mas firme. "Eu sei o que você foi fazer no escritório do Cláudio. Eu só fui conversar." "Conversar." Ela repetiu do mesmo jeito que Renata tinha repetido antes. "Renata, eu tenho 2 funcionárias de atestado e uma festa de formatura amanhã de manhã. Eu não preciso de confusão hoje. Esse homem lá dentro move dinheiro que você e eu junto não vemos em 10 anos. Ele me humilhou, Dona Fátima. E você precisa do emprego ou não precisa?" Renata não respondeu. "É o que eu achei. Termina o salão e vai embora sem criar caso. Mais 1 mês e você entra na faixa de estabilidade. Não joga isso fora por causa de um bêbado metido." Dona Fátima foi embora. Renata ficou encostada na parede do corredor B, olhando para o teto. Ela precisava do emprego, isso era fato. O aluguel atrasado, a parcela do tratamento da mãe, a conta de luz que ela tinha parcelado no cartão, tudo real, tudo pesando. Mas tinha uma coisa que Vinícius falou que não saía da cabeça. Algumas pessoas nascem para certos lugares.
Renata entrou no banheiro das funcionárias e fechou a porta. Ficou parada na frente do espelho. Avental azul desgastado, cabelo preso com um elástico de borracha, uma mancha de produto de limpeza no pulso esquerdo que ela nem tinha percebido antes. Ela olhou para a própria imagem por um tempo longo. Talvez ele esteja certo. O pensamento veio devagar, mas veio inteiro. Não como dúvida, mas como cansaço. O tipo de cansaço que acumula por anos e um dia aparece no espelho sem pedir licença. Ela tinha 26 anos. Tinha parado de cantar havia 3. Não porque tinha perdido a voz, mas porque tinha parado de acreditar que a voz ainda servia para alguma coisa além de se virar sozinha no quarto quando a saudade apertava demais. E se eu tentar alguma coisa e não funcionar? E se eu abrir a boca e não sair nada? E se eu perder o emprego por causa disso e não conseguir outro? As perguntas foram chegando uma atrás da outra, como sempre chegavam. Ela conhecia esse caminho de cor. Era o caminho que terminava com ela, enxugando o rosto, respirando fundo e voltando para o salão como se nada tivesse acontecido. Ela foi enxugar o rosto, mas aí a mão parou no meio do caminho. Ela lembrou da voz de Dona Neuza no telefone, 3 anos atrás. Sua voz é um dom, minha filha. Não deixa ninguém enterrar isso. Ela tinha dito isso num dia que estava com soro no braço e mal conseguia sentar na cama. Com soro no braço, e ainda assim falou sobre a voz da filha. Renata abaixou a mão devagar. Olhou para o espelho de novo, dessa vez diferente. Não era raiva, não era plano. Era só uma decisão pequena, quase quieta, que se formou ali naquele banheiro iluminado por lâmpada fria. Ela não ia embora calada, ainda não sabia exatamente o que ia fazer, mas sabia que não ia engolir mais uma vez. Ela abriu a porta e voltou para o corredor, e foi aí que ouviu o piano. Renata estava a caminho do corredor dos fundos quando ouviu Vinícius falar o nome dela. Não o nome dela de verdade. Ele não sabia o nome dela. Ei, a moça da limpeza, vem cá. Ela parou, respirou, virou. Vinícius estava de pé no centro do salão, com a taça na mão e um grupo de uns 8 convidados ao redor. Todos olhando para ela. Vem cá, não vou morder. Renata caminhou devagar até a beirada do grupo. Chega mais. Fica aqui no meio. Ela não se mexeu. Tô pedindo com educação. Ele sorriu pro grupo. Tô sendo educado, né, gente? Risinhos. Renata deu 2 passos à frente. O suficiente para estar visível, mas não para estar dentro do círculo. Tava contando aqui pra galera sobre a nossa aposta. Vinícius virou para ela como se estivesse apresentando uma atração. Você falou que sabia o que era ópera, então me faz um favor, canta alguma coisa. Senhor, eu tô trabalhando. Eu sei que você tá trabalhando. É exatamente por isso que tô pedindo. Ele deu um passo em direção a ela. Você disse que sabia. Então prova. Eu não disse que ia cantar. Ah, então você não sabe mesmo. Ele virou pro grupo satisfeito. Eu sabia. Uma mulher de vestido vermelho tapou a boca com a mão, mas o sorriso apareceu mesmo assim. Um homem mais velho, de cabelo branco, sacudiu a cabeça como quem assiste a uma partida de tênis. Renata ficou parada. Ela sabia que qualquer coisa que dissesse ia virar combustível para ele, mas ficar calada também não estava funcionando. Com licença. Ela tentou sair pelo lado esquerdo do grupo. Vinícius deu um passo e fechou o caminho. Espera, eu ainda estou falando com você. Ela olhou para ele. Direto nos olhos, sem raiva no rosto, mas sem abaixar a cabeça também. Eu preciso terminar meu trabalho. Termina depois. Agora você está aqui. Foi Regis quem escalou tudo. Ele chegou pelo lado com mais 2 caras, claramente já informado do que estava acontecendo, e jogou o braço no ombro de Vinícius com o sorriso de quem acabou de ter uma ideia muito boa. Vini, faz o seguinte, repete a aposta. Aqui, agora, para todo mundo ouvir. Vinícius olhou para o grupo. O grupo olhou para ele. Boa.
Ele entregou a taça para um garçom que passava e abriu os braços. Voz alta, projetada, como discurso mesmo. Tá bom, gente, prestem atenção. O salão foi baixando o volume aos poucos. Cabeças viraram. Essa moça aqui disse que sabe o que é ópera. Ele apontou para Renata. Então eu faço uma aposta. Se ela cantar agora uma ópera de verdade, eu me ajoelho nesse chão e limpo tudo com a língua. O salão explodiu. Gargalhadas, palmas irônicas, alguém assobiou. 2 rapazes levantaram as taças como brinde. Uma mulher de meia-idade filmou com o celular levantado. Renata ficou no centro de tudo isso como uma ilha. Regis se inclinou para ela. Voz baixa, mas com sorriso largo. Pode cantar, mocinha. A gente está esperando. Mais risos ao redor. Um garçom parou com a bandeja no corredor, olhando sem saber se podia continuar andando. Vinícius foi para perto de Renata de novo. Dessa vez, mais perto. O perfume caro, a camisa aberta no segundo botão, a confiança de quem nunca perdeu nada em público na vida. Não precisa ter vergonha. É só cantar. Renata respirou fundo. Ela olhou para Vinícius, depois para o salão, depois de volta para ele. O senhor deveria ter cuidado com o que aposta. A frase saiu firme, sem tremor, sem pressa. O grupo ao redor ficou quieto por 2 segundos. Vinícius piscou. Pela primeira vez desde que aquilo tinha começado, a expressão dele travou um pouco. Só um pouco. O silêncio durou exatamente o tempo que levou para Regis soltar uma risada. E aí, o salão foi junto. Ela ameaçou você, Vini. Regis deu um tapa no ombro do amigo. Vinícius se recuperou rápido, rápido demais, como quem estava esperando desculpa para ir mais fundo. Cuidado eu ter? Com a faxineira? Ele olhou em volta com aquele sorriso que Renata já estava aprendendo a odiar. Gente, eu tô tremendo. Mais risos, mais altas dessa vez. Sabe o que eu acho? Vinícius se virou de frente para ela, sem sorriso agora. Eu acho que você está tentando parecer corajosa porque você não tem mais nada. É isso? Renata não respondeu. Ele continuou. Você limpa chão porque não deu para fazer mais nada. E tudo bem, tá? Alguém tem que fazer. Ele olhou para os lados como quem faz um favor. Eu só acho que você devia saber o seu lugar e não ficar aqui tentando ser o que você não é. A mulher de vestido vermelho baixou o celular. O homem de cabelo branco desviou o olhar. Renata ainda estava de pé quando Vinícius chamou um funcionário pelo nome. Geraldo, vem cá. Um dos garçons mais novos se aproximou, visivelmente sem querer estar naquela situação. Essa moça aqui, ela foi demitida de algum lugar antes de vir parar aqui? O garçom olhou para Renata, depois para o Vinícius, depois para o chão. Eu não sei, senhor. Não sabe. Vinícius tirou o celular do bolso. Não tem problema. Eu tenho amigos que sabem de tudo. Ele ficou no celular por menos de 1 minuto. Renata viu ele digitar, esperar, ler, e o sorriso que formou no rosto dele era diferente dos outros. Esse tinha dente. Que interessante. Ele mostrou a tela para o grupo, mas de um ângulo que Renata não conseguia ver. Nossa faxineira aqui saiu de uma clínica particular há 2 anos por justa causa. Renata sentiu o sangue sumir do rosto. Era mentira. Ela não tinha saído por justa causa. Ela tinha pedido demissão porque a supervisora daquela clínica exigia que as funcionárias trabalhassem 5 horas sem pausa e ameaçava quem reclamasse. Ela tinha pedido demissão porque era a coisa certa a fazer, não porque tinha errado alguma coisa. Mas ali naquele salão, com Vinícius segurando o celular e o grupo olhando, a verdade não importava nada. Justa causa. Ele repetiu devagar, saboreando. E mesmo assim conseguiu emprego aqui. Ele olhou para o teto fingindo admiração. Belo Horizonte é uma cidade generosa. Risos, dessa vez mais suaves, mais desconfortáveis, mas risos mesmo assim. Renata abriu a boca. Fechou. Não tinha palavra para isso. Não era bem raiva.
Era aquele tipo de humilhação que entra pela garganta e senta no peito como pedra. Vinícius olhou para ela uma última vez. Sem raiva, sem intensidade, pior do que isso, com indiferença. Vai lavar o chão, é o que você sabe fazer. Ele virou as costas. O grupo foi junto. O salão voltou a conversar. E Renata ficou parada no meio de tudo, sozinha como nunca tinha se sentido, com o avental e a verdade que ninguém ali tinha pedido para ouvir. Renata foi para o vestiário dos fundos. Não correu. Caminhou devagar, como quem ainda está processando, e empurrou a porta sem fazer barulho. O vestiário estava vazio, cheiro de produto de limpeza e aquele silêncio de lugar que ninguém frequenta por escolha. Ela sentou no banco de madeira em frente aos armários e ficou olhando para o chão por um tempo. Pensou em pegar a bolsa, assinar a saída no livro de ponto e ir embora. Pedir demissão por escrito amanhã, de casa, sem ter que olhar para a cara de ninguém. Era o caminho mais fácil. E ela tinha aprendido a fazer as pazes com os caminhos fáceis nos últimos anos, porque os difíceis tinham cobrado caro demais. Ela abriu o armário. A bolsa estava lá, pendurada no gancho de sempre. Ela puxou pelo alça e jogou no banco ao lado. Ficou olhando para ela. Não abriu. Ela enfiou a mão no bolso do avental sem pensar. Era um gesto automático, o tipo de coisa que você faz quando quer ter certeza que não perdeu nada. Chaves, celular, elástico reserva. Mas dessa vez, os dedos tocaram em alguma coisa diferente. Um papel dobrado, velho, levemente amassado, com aquela textura de quem foi dobrado e desdobrado muitas vezes. Ela tirou. Era uma foto. Pequena, 10-15, impressa numa gráfica barata anos atrás. Ela com 19 anos, no palco do conservatório de vestido azul, com o microfone na mão e os olhos fechados. O flash tinha deixado o fundo meio estourado, mas dava para ver a plateia de pé lá atrás. Dona Neuza tinha mandado imprimir aquela foto e dado para ela numa tarde qualquer, sem ocasião nenhuma. Fica com você, tinha dito. Para quando você esquecer quem você é. Renata ficou com a foto na mão por um bom tempo. Para quando você esquecer quem você é. Ela não esqueceu. Ela só tinha colocado para baixo do peso de outras coisas e ficado fingindo que não sabia onde estava. Ela dobrou a foto de volta, devagar, e colocou no bolso de novo. Ficou quieta mais um pouco. Depois, respirou fundo, levantou do banco e pendurou a bolsa de volta no armário. Ela saiu do vestiário sem saber exatamente o que ia fazer. Sabia só que não ia embora. O corredor dos fundos era mais silencioso que o salão, mas dava para ouvir o movimento lá dentro. Vozes, talheres, o som abafado de muita gente num mesmo espaço. E o piano. Ele tinha voltado a tocar. Dessa vez não era só aquecimento, era uma melodia inteira, estruturada com começo e meio e aquela sensação de que ia ter um fim bonito. Renata parou no corredor e ficou escutando. A porta dos bastidores estava entreaberta. Ela se aproximou devagar e olhou pela fresta. O músico estava de costas, sentado no banco do piano, de cauda que o hotel tinha no palco reservado para apresentações. Ele tocava com a cabeça levemente inclinada, o tipo de postura de quem não está se apresentando para ninguém, só tocando porque precisa. Renata ficou parada na fresta por um tempo, sem pensar em entrar. Aí, o músico errou uma nota, parou, voltou 2 compassos e repetiu. E nessa repetição, ele tocou exatamente a sequência de abertura de Casta Diva. Renata fechou os olhos. Aquelas notas eram as primeiras que ela tinha aprendido quando entrou no conservatório. A professora Sônia usava como exercício de aquecimento. Se você consegue essa entrada, você consegue qualquer coisa, ela dizia. Ela abriu os olhos. Empurrou a porta devagar. O músico virou no banco. Era um homem de uns 30 e poucos anos, óculos finos, camisa social com as mangas dobradas até o cotovelo. Ele olhou para ela com expressão de quem esperava outra coisa. Oi, posso ajudar? Renata ficou na porta por um segundo. Você conhece Casta Diva inteira? Ele piscou. Olhou para ela, para o avental, de volta para os olhos dela. Conheço.
Eu também, ela entrou. Meu nome é Renata, e eu acho que eu preciso muito de você agora. O músico ficou olhando para ela por alguns segundos, não com desconfiança, com aquele tipo de atenção de quem está tentando encaixar alguma coisa que não fecha direito. Renata! Ele repetiu o nome como quem testa o som. Você estudou no Conservatório Estadual? Ela piscou. Estudei. Por quê? Ele se levantou do banco devagar, foi até a bolsa que estava encostada na lateral do palco e puxou um folder plastificado e amassado, do tipo que acumula no fundo de uma mala por anos. Era um programa de apresentação, do conservatório, com data de mais de 6 anos atrás, e o nome dela impresso na capa. Recital de final de semestre. Solo. Renata Oliveira. Ela ficou olhando para o papel sem falar nada por um tempo. Meu nome é Tadeu. Ele estendeu a mão. Eu era aluno do conservatório também. 2 anos abaixo de você. Eu estava nessa apresentação. Renata apertou a mão dele no automático, os olhos ainda na foto. A professora Sônia falava de você o tempo todo depois que você foi embora. Tadeu falou com calma, sem exagero. Ela dizia que foi a maior perda que o conservatório teve em 10 anos. Renata devolveu o folder. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou. Tocando num evento desse? Pago as contas. Ele deu de ombros, sem mágoa. Faço isso há 3 anos. Shows corporativos, casamentos, festas de empresa. Ele olhou para o piano. Mas é o mesmo piano que eu teria em qualquer lugar. Renata ficou quieta um momento. Ele me humilhou na frente de todo mundo lá dentro. Eu sei, eu ouvi daqui. E fez uma aposta. Ela contou tudo. O balde, o salão, a aposta, o que Vinícius tinha falado sobre justa causa. Tadeu escutou sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou quieto por alguns segundos. Você ainda consegue cantar? Não sei. Quer tentar? Ela ficou parada na frente do piano. Tadeu sentou no banco e posicionou os dedos sem pressa. Não fez nenhum discurso motivacional. Não disse que ia dar certo. Só olhou para ela e perguntou, quer que eu comece do início? Renata assentiu. As primeiras notas de Casta Diva preencheram o espaço pequeno dos bastidores. Ela fechou os olhos. Esperou o ponto de entrada, e quando chegou ela abriu a boca. A primeira nota saiu com uma pequena falha no começo, um tremor que ela reconheceu como medo, não como perda. Ela deixou passar. Continuou. A segunda frase saiu mais limpa. A terceira, mais limpa ainda. Tadeu parou de tocar. Ela abriu os olhos. Ele estava olhando para ela com uma expressão que ela não sabia bem nomear. Não era surpresa. Era mais parecido com confirmação. Sua voz não foi a lugar nenhum. Renata sentiu alguma coisa se soltar no peito. Não chorou, mas chegou perto. 3 anos sem cantar e você entrou na nota certa no segundo compasso. Tadeu virou no banco de frente para ela. Renata, você tem que fazer isso, essa aposta, esse homem, esse salão. Você tem que fazer. Tadeu, se eu entrar lá e travar, você não vai travar. Você não sabe disso. Não sei, ele concordou. Mas eu sei que se você não entrar, você vai embora sabendo que podia ter entrado e não entrou. E isso é pior do que qualquer coisa que possa acontecer lá dentro. Ela ficou olhando para o piano por um momento. Depois olhou para ele. Tem mais uma coisa. Tadeu falou com cuidado. O homem sentado na mesa 7, de blazer cinza, cabelo curto. Você viu ele? Não prestei atenção. Ele se chama Marcelo Drummond. É o diretor artístico da Ópera de Minas. Tadeu falou devagar, como quem sabe o peso do que está dizendo. Eu toquei num evento para ele ano passado. Ele está montando uma temporada nova e está procurando soprano há 4 meses. Eu sei porque a assessora dele me ligou perguntando se eu conhecia alguém. Renata ficou imóvel. Ele está aqui essa noite por acaso? Ele está aqui porque é sócio de um dos convidados. Tadeu encolheu os ombros. Mas ele está aqui. O silêncio durou 3 segundos. Essa noite é maior do que você está enxergando.
Tadeu se levantou do banco. Me deixa tocar para você. Me deixa fazer isso. Eles ensaiaram 2 vezes. Só a entrada e o primeiro movimento. Tadeu disse que o resto ela ia carregar sozinha, porque voz como a dela não precisa de apoio, precisa só de impulso. Eles combinaram que ela ia entrar pelo corredor central do salão, sem se trocar, sem tirar o avental. Tadeu tinha uma razão clara para isso. Se você entrar de vestido, parece performance. Se você entrar de avental, parece verdade. Renata pensou por um segundo. Tudo bem, de avental. Eles estavam ajustando o volume do microfone acoplado ao piano quando a porta dos bastidores abriu. Era Cláudio. O gerente olhou para Renata, para o piano, para Tadeu e juntou tudo numa fração de segundo. O que está acontecendo aqui? Ninguém respondeu imediatamente. Renata! A voz dele ficou baixa e firme. Você não está pensando em fazer o que eu estou imaginando. Eu só estou conversando. Você está na área de serviço fora do seu horário de função. Se você entrar naquele salão por algum motivo que não seja limpeza, eu vou ter que encerrar seu contrato essa noite. Ele olhou para ela sem piscar. Eu sou claro? Tadeu foi abrir a boca. Renata pôs a mão no braço dele, devagar. Entendido, ela falou para o Cláudio. O gerente ficou parado por mais um segundo, como se não estivesse convencido. Depois, saiu. A porta fechou. Renata virou para Tadeu. Você tem como entrar antes de mim? Ele entendeu na hora. Posso falar para o assistente que vou tocar uma peça extra. Eles sempre deixam porque o piano parado incomoda mais do que o piano tocando. Quanto tempo você precisa? 2 minutos. Eu vou pelo corredor lateral. Ele não pode me ver sair do backstage. Ela ajeitou o avental, puxou o elástico do cabelo, prendeu de novo mais firme. Quando você começar a tocar, eu entro. Tadeu assentiu. Renata. Ela já estava caminhando para a porta. Se travar, olha para mim, só para mim. O resto do salão some. Ela não respondeu, mas ouviu. Abriu a porta lateral e entrou no corredor que dava a volta pelo fundo do hotel, longe das câmeras, longe do Cláudio, longe de tudo. Lá na frente, o salão brilhava pela fresta da porta. Lá dentro estava Vinícius, estava Regis, estava o salão inteiro que tinha rido, e estava Marcelo Drummond, sem saber que a noite dele estava prestes a mudar também. Renata encostou a mão na porta. Era agora ou nunca. Tadeu saiu pelos bastidores com a partitura debaixo do braço e aquela postura de músico que vai fazer mais uma peça porque é isso que músicos fazem. Natural. Sem pressa, sem parecer que estava executando alguma coisa. Renata ficou no corredor lateral contando o tempo na cabeça. 1 minuto. Ela respirou fundo e revisou tudo mentalmente. A entrada de Casta Diva, a postura, os ombros para baixo, não levantados pelo nervoso, o queixo no ângulo certo para projetar sem forçar. A professora Sônia dizia que a metade do canto lírico era corpo, não boca. Ela ajeitou o avental pela 2ª vez. A pala estava levemente torta. Ela endireitou. Ficou olhando para as próprias mãos. Elas não estavam tremendo. Isso a surpreendeu. 2 minutos. Do outro lado da porta, o salão estava num momento de platô. Aquele espaço entre uma rodada de bebidas e a próxima conversa, quando o volume baixa um pouco e as pessoas ficam mais receptivas ao que aparecer. Tadeu entrou pelo palco lateral sem anunciar. Sentou no banco do piano com a mesma naturalidade de antes. O assistente de eventos que estava perto acenou que estava tudo bem, como Tadeu tinha previsto. Ele posicionou os dedos, respirou e começou. Renata ouviu as primeiras notas pelo corredor e sentiu o corpo inteiro responder antes da cabeça. Era a abertura. Era a hora. Ela empurrou a porta lateral com um ombro e entrou no salão. Caminhou pelo corredor central devagar. Não correu. Não vacilou. Olhou para frente. As primeiras pessoas que a viram não entenderam imediatamente o que estava acontecendo. Uma mulher virou a cabeça curiosa.
Um homem parou com o copo no meio do caminho para o rosto. Vinícius estava de costas para ela, numa roda de conversa perto da janela. Foi Regis quem viu primeiro. Ele tocou o braço de Vinícius e apontou. Vinícius virou devagar. Quando reconheceu Renata caminhando pelo salão na direção do centro, o sorriso que formou no rosto era de quem acabou de ganhar um presente. "Olha só", ele falou alto. A faxineira voltou. Algumas cabeças viraram. "Gente, prestem atenção." Ele levantou a voz mais ainda, projetando para o salão. A nossa cantora de ópera resolveu aparecer. Risos. O volume do salão caiu pela metade enquanto as pessoas percebiam o que estava acontecendo. Renata parou no centro do salão. O piano continuava tocando. Vinícius caminhou na direção dela com aquela confiança de sempre, os braços semi-abertos, sorriso largo. Que surpresa! Ele olhou para ela de cima a baixo, o avental, os cabelos presos, os pés firmes no chão. "Você veio cantar ou veio pedir desculpa?" Renata não respondeu. "Pessoal." Ele se virou para o salão como apresentador. "Vocês lembram da aposta? Ela aparentemente quer tentar." Mais risos. Alguém levantou o celular. Foi aí que Regis chegou pelo lado com expressão diferente das outras vezes. Menos brincadeira, mais irritação. "Vini, tira ela daqui." Ele falou baixo, mas Renata ouviu. "Isso tá ficando chato. Manda ela embora." "Relaxa." Vinícius dispensou o amigo com a mão. "Deixa ela cantar. Vai ser rápido." "Não tô gostando disso." "Regis." A voz de Vinícius ficou firme por um segundo. "Eu disse deixa." Regis recuou, mas o sorriso dele tinha sumido. Vinícius virou para Renata de novo, dessa vez mais perto, voz baixa, só para ela. "Última chance de ir embora sem vergonha, porque se você abrir a boca e não sair nada, eu garanto que você não trabalha em hotel nenhum nessa cidade." Renata olhou para ele nos olhos, depois desviou o olhar. Não para baixo, para o piano, para Tadeu. Ele estava de costas, os ombros levemente erguidos, esperando. Como combinado, quando sentiu o olhar dela, ele inclinou a cabeça 1 milímetro. "Pode entrar." Renata virou para o salão. Respirou pelos ombros para baixo, como a professora Sônia tinha ensinado. Queixo no ângulo certo, pés no chão, firmes. E numa mesa perto do fundo, quase encostada na parede, ela viu pela primeira vez o homem de blazer cinza. Marcelo Drummond estava com o copo parado no ar, os olhos fixos nela, com aquela atenção específica de quem reconhece alguma coisa antes de saber o quê. O piano chegou na nota de entrada. Vinícius ainda estava do lado dela, esperando o fracasso. O salão inteiro esperava alguma coisa. E Renata abriu a boca. Vinícius não esperou nem os primeiros segundos. Quando viu Renata parada no centro do salão, de avental, com o piano tocando ao fundo, ele entendeu aquilo como a deixa perfeita para transformar a noite no maior entretenimento que aquele jantar já tinha visto. Ele foi para o centro também. Caminhou devagar, com aquela passada larga de quem ocupa espaço por direito, e ficou a uns 3 metros dela, de frente para o salão, como se fosse o apresentador do show. "Pessoal, quero a atenção de todo mundo." A voz saiu alta, segura, preenchendo o ambiente. "Vocês estão prestes a assistir a algo histórico." Risos espalhados pelo salão. "Nossa funcionária do hotel aqui, que passou a noite toda limpando o chão com muita dedicação, resolveu aceitar o desafio." Ele abriu os braços. "E eu sou um homem de palavra. Se ela cantar, eu me ajoelho aqui nesse chão e limpo tudo com a língua." Aplausos irônicos. Alguém assobiou. Regis, de longe, forçou um sorriso que não chegou nos olhos. Vinícius continuou. "Agora, para ficar claro para o registro." Ele encarou Renata com condescendência calculada. "Ópera de verdade. Não funk, não sertanejo, não parabéns para você. Ópera, lírica, italiana, com aquela voz operística mesmo, sabe?" Ele imitou uma cantora com gestos exagerados, a boca em U forçado, os braços abertos.
O salão caiu na gargalhada. Se não for isso, não conta. Ele apontou o dedo para ela. Combinado? Renata não respondeu. Tô esperando o combinado. Silêncio dela. Tá bom, vou considerar que sim. Ele virou para o salão satisfeito. Alguém quer fazer fila para foto comigo depois que eu lamber o chão? Porque isso não vai acontecer. Mais risos. Uma mulher na mesa do fundo tirou foto do próprio copo para ter algo para fazer com as mãos. Vinícius foi até a cadeira mais próxima, arrastou ela para perto e sentou de pernas abertas, os braços cruzados no peito, a postura de quem assiste a algo que já sabe como vai terminar. Pode começar? Ele fez um gesto com a mão, preguiçoso. A gente está esperando. As primeiras notas de Casta Diva já estavam no ar. Tadeu tocava com precisão e sem pressa, como se o salão inteiro fosse só mais uma sala de ensaio. A melodia subiu devagar, tomou o espaço, entrou pelos cantos. Renata fechou os olhos por um segundo. Só um. Depois, abriu. E cantou. A primeira nota saiu limpa, cheia, com uma projeção que não precisava de microfone nenhum. Ela preencheu o salão do chão ao teto antes que qualquer pessoa tivesse tempo de reagir. O primeiro efeito foi o silêncio, não o silêncio de quem está com educação. O silêncio de quem foi pego de surpresa no meio de uma risada e não conseguiu mais terminar ela. Uma mulher parou com o garfo no ar. Um homem de meia idade virou devagar na cadeira como se tivesse medo de fazer barulho. Vinícius piscou. O sorriso ainda estava no rosto, mas estava congelado. Não tinha atualizado ainda. O corpo dele ainda estava na posição de quem assiste a uma piada, mas os olhos já tinham percebido que a piada tinha mudado de direção. A segunda frase de Renata subiu um tom. A acústica do salão, que naquela noite só tinha servido para ampliar gargalhadas, agora carregava aquela voz de uma ponta a outra sem perder nada. Vinícius descruzou os braços. Ele não percebeu que fez isso. Ela tá... Regis começou a falar baixo para ninguém. Não terminou a frase. A terceira frase chegou no ponto mais alto do primeiro movimento e Renata assegurou. Não forçou, não exibiu, só sustentou com aquela naturalidade de quem faz isso há anos, de quem não precisa gritar para ser ouvida. Vinícius se levantou da cadeira, devagar, sem perceber que estava se levantando. Espera, ele falou, baixo, para si mesmo. Dois convidados na mesa ao lado olharam para ele. Ele não olhou de volta. Tentou reorganizar o rosto, tentou buscar de volta aquele sorriso de antes, aquela confiança de início de noite. Mas alguma coisa tinha escapado, e ele sabia, e todo mundo ao redor estava começando a perceber que ele sabia. Isso é... Ele começou. Parou. Virou para o Regis com uma expressão que Regis nunca tinha visto no rosto do amigo. Era desconforto. Era a cara de quem acabou de apostar tudo num cavalo e acabou de ver o outro abrir vantagem na última curva. Renata estava no segundo movimento agora, a voz mais aberta, mais segura, como se o salão tivesse ficado pequeno demais para ela. Marcelo Drummond tinha largado o copo na mesa sem fazer barulho e estava de pé, imóvel, os olhos fixos nela com aquela atenção que só aparece quando alguém está catalogando mentalmente o que está ouvindo. Ele tirou o celular do bolso, não para filmar, para abrir o contato da assessora e digitar 3 palavras: precisa me ligar. Renata estava no terceiro movimento quando a primeira pessoa chorou. Foi uma mulher de uns 50 anos, cabelo curto, sentada sozinha numa mesa perto da janela. Ela não estava tentando chorar. Estava com o queixo levemente levantado, os olhos abertos, e de repente tinha uma lágrima descendo pelo lado direito do rosto que ela nem tinha percebido ainda. Quando percebeu, não limpou. Ficou quieta. Numa mesa mais perto do centro, 2 homens de terno que antes estavam apoiando a aposta do Vinícius, agora estavam de lado, ombros um quase tocando o outro, olhando para Renata sem piscar. Nenhum dos dois estava com o copo na mão.
O garçom que tinha ficado parado no corredor no começo da noite, o que tinha desviado o olhar quando Vinícius humilhou Renata, estava encostado na parede com a bandeja baixa, os olhos marejados e a expressão de quem está sentindo vergonha de alguma coisa que não foi ele que fez. O murmúrio tinha sumido completamente. Não tinha mais talheres, não tinha mais gelo batendo em copo, não tinha mais sussurro de conversa paralela. Era a voz de Renata e mais nada. Vinícius estava de pé perto da cadeira que tinha arrastado antes, com os braços caídos ao lado do corpo. Regis tinha se afastado um passo dele, como se estar perto fosse perigoso agora. O amigo que tinha sugerido a aposta estava olhando para o chão. Marcelo Drummond não tinha se mexido desde que ficou de pé. Estava com o celular na mão, o polegar parado na tela, esquecido. Ele conhecia Casta Diva de cor. Tinha ouvido centenas de sopranos cantando esse trecho em audições, em temporadas, em apresentações ao redor do Brasil. Ele sabia identificar quando era técnica e quando era verdade. Aquilo era verdade. Renata chegou na nota mais alta do terceiro movimento e a segurou por 4 segundos completos, sem oscilar, sem endurecer, só sustentando, como se aquela nota fosse o lugar mais natural do mundo para se estar. A mulher de cabelo curto perto da janela finalmente limpou o rosto. O salão ficou parado por 2 segundos, depois que a última nota se dissipou. Aí veio o aplauso. Não foi aquele aplauso polido de fim de apresentação corporativa. Foi o tipo que começa num ponto e contamina o ambiente antes de qualquer pessoa decidir conscientemente participar. A mulher de cabelo curto bateu palma primeiro. Depois, o homem de blazer azul na mesa do fundo. Depois todo mundo. Alguém gritou "isso" sem planejar. 3 pessoas se levantaram. Depois, 6. Vinícius olhava para o salão aplaudindo e parecia um homem tentando ler um texto numa língua que ele achava que sabia, mas não sabia. Regis pôs a mão no braço dele. Vinícius não reagiu. Marcelo Drummond atravessou o salão. Não correu. Caminhou com propósito, desviando das mesas, sem tirar os olhos de Renata. Quando chegou perto dela, parou a uns 2 metros e esperou o aplauso baixar um pouco. Meu nome é Marcelo Drummond. Ele falou direto, sem preâmbulo. Sou diretor artístico da Ópera de Minas. Renata ficou olhando para ele. Eu estou procurando uma soprano para uma temporada que começa em outubro. Ele não sorriu, não gesticulou. Falou como quem assina documento. Se você tiver interesse, eu quero conversar com você essa semana. O salão ouviu. Todo mundo ouviu. A mulher de vestido vermelho, que antes tinha sorrido para Vinícius, abriu a boca. O homem de cabelo branco se levantou devagar da cadeira, olhando para a cena como quem não quer perder detalhe. Renata demorou 1 segundo para responder. Tenho interesse. Marcelo tirou um cartão do bolso do blazer e entregou para ela. Ela pegou com as 2 mãos. O avental ainda estava no corpo. Aí veio a voz de Vinícius. Tarde, forçada, com aquela confiança que já não estava mais no corpo, mas ele ainda estava tentando fabricar na voz. Boa apresentação. Ele avançou 2 passos, mas uma apresentação não muda nada. Ela ainda saiu por justa causa do último emprego. Eu tenho a informação. O salão ficou quieto. Marcelo virou para o Vinícius devagar, com a calma de quem tem tempo sobrando. Que informação? Do emprego anterior dela, justa causa. Vinícius falou para a plateia tanto quanto para Marcelo. Eu sei o que eu estou falando. Renata respirou fundo. Eu pedi demissão. A voz saiu firme. A supervisora exigia 5 horas sem pausa e ameaçava quem reclamava. Eu pedi demissão por escrito. Tenho o documento. Claro que tem. Vinícius revirou os olhos. Qualquer um pode dizer que tem um documento. Eu tenho o protocolo de saída voluntária registrado no Sindicato dos Trabalhadores. Ela olhou para ele sem piscar. Com data, assinatura e número de registro.
Você quer que eu mostre agora ou prefere que eu mande para o seu escritório? Silêncio. Vinícius abriu a boca. Fechou. Regis deu um passo para trás. Vinícius começou. Parou. Tentou de novo. Isso não muda o fato de que ela é uma funcionária de limpeza que cantou Casta Diva inteira no seu jantar enquanto você ficava sentado esperando ela falhar. A mulher de cabelo curto falou do lugar onde estava. Voz tranquila, sem raiva, só com o peso de quem está cansado de ficar quieto. O salão ficou estático. Vinícius virou para ela. Ela não desviou o olhar. Regis tocou o braço do amigo. Vini, chega. Mas Vinícius não conseguia sair. Era como se os pés tivessem grudado no chão do salão que ele tinha mandado Renata limpar. Alguém no fundo falou baixo para a mesa ao lado, achando que não ia ser ouvido. Vai buscar o pano, Eduardo. Não era Eduardo, era Vinícius. Mas o salão entendeu. Uma risada, depois outra. Não as gargalhadas de antes. Eram risos diferentes, menores. Os que aparecem quando a piada virou e o alvo mudou. Vinícius percebeu exatamente o momento em que o salão deixou de ser dele. Ele não caiu no chão, não confessou em discurso, não teve nenhuma cena de arrependimento dramático. Ele só ficou ali, de pé, no centro de um silêncio que antes era dele e agora não era mais, e foi diminuindo sem se mover, que é o jeito mais devastador de cair. Regis foi embora primeiro, saiu pelo corredor lateral sem dizer nada, depois os outros dois amigos. Depois a mulher de vestido vermelho, que passou por Renata e tocou levemente no braço dela sem parar. Vinícius ficou sozinho por uns 10 segundos no centro do salão. Depois caminhou até a mesa onde estava antes, pegou o paletó que estava pendurado na cadeira e foi embora sem olhar para trás. Ninguém chamou. Ninguém segurou. Tadeu parou de tocar quando viu Vinícius sair. Ficou quieto no banco por um momento. Depois fechou a partitura com cuidado. Renata estava de pé no centro do salão, com o cartão de Marcelo na mão e o avental no corpo, cercada de palmas que ainda não tinham acabado. Ela respirou. Só isso. Respirou. Renata ficou no salão até as palmas acabarem. Não saiu correndo, não foi para o canto, não abaixou a cabeça, ficou de pé no centro, recebendo aquilo com o mesmo silêncio de quem sabe o valor do que está acontecendo, mas não precisa gritar para confirmar. Marcelo se despediu com um aperto de mão firme e disse que a assessora entraria em contato na segunda-feira. Ela agradeceu sem exagerar. Tadeu desceu do palco e chegou até ela com o folder velho na mão. O programa de recital com o nome dela na capa. Ele entregou sem falar nada. Ela olhou para ele. Obrigada. Foi você. Ele deu de ombros. Eu só toquei. Ela dobrou o folder com cuidado e colocou no bolso do avental, do lado da foto. Cláudio apareceu pelo corredor lateral com aquela expressão de gerente que acabou de perceber que tomou a decisão errada e não sabe ao certo o que fazer com isso. Ele abriu a boca. Renata não esperou. Ela foi até ele, tirou o avental, dobrou com capricho e entregou nas mãos dele sem raiva e sem cerimônia. Ele ficou segurando o avental sem falar nada. Renata pegou a bolsa com Tadeu, que tinha ido buscar no vestiário sem ela pedir, e saiu pelo corredor principal, pela porta da frente. Na segunda-feira de manhã, Renata estava sentada na cozinha pequena do apartamento quando o telefone tocou. Número de BH, que ela não tinha na agenda. Era a assessora de Marcelo Drummond. A conversa durou 11 minutos. Quando acabou, Renata ficou olhando para o celular na mesa por um tempo. Depois, foi até o quarto de Dona Neuza. A mãe estava sentada na cama com a televisão ligada no volume baixo. Mãe! Dona Neuza abaixou o controle remoto. Me liga para o conservatório. Eu quero falar com a professora Sônia. Dona Neuza ficou parada por 2 segundos. Os olhos marejaram antes de qualquer palavra. Minha filha. Não chora, não. Renata sentou na beira da cama. Ainda tem muita coisa para acontecer. Eu sei. Dona Neuza pegou a mão dela, apertou forte. É por isso que eu tô chorando.
3 dias depois, uma foto circulou num grupo de WhatsApp de empresários de Belo Horizonte. Era a foto que alguém tinha tirado no jantar, de Vinícius de braços abertos no salão, fazendo pose de apresentador. Na legenda, alguém tinha escrito: "O homem que apostou contra a soprano e perdeu o jantar inteiro." 2 patrocinadores de um evento que Vinícius organizaria em maio mandaram e-mail cancelando presença. Regis não atendeu as ligações dele por uma semana. Renata não ficou sabendo de nada disso naquele momento. Ela estava numa sala de ensaio no centro de BH com a professora Sônia, que tinha chegado 15 minutos antes do horário marcado e ficado esperando na porta com uma pasta na mão e os olhos vermelhos que fingia que não estavam. "Você sumiu por 3 anos", a professora falou antes de qualquer oi. "Eu sei. Não faz mais isso. Não vou." Elas entraram. A professora abriu a pasta e Renata cantou pela primeira vez num estúdio de verdade em 3 anos, com acústica e espelho e tudo que ela tinha deixado para trás. A voz estava lá, inteira. 2 meses depois, Renata entrou pela porta principal do Hotel Imperial. Não era visita. Tinha sido convidada para um coquetel de lançamento da temporada da Ópera de Minas, que Marcelo estava usando aquele espaço para apresentar o elenco para a imprensa e parceiros. Um segurança novo, que tinha começado na semana anterior, a parou na entrada. "Entrada de convidados é por aqui, mas equipe de serviço usa a lateral." Renata olhou para ele, sem raiva, sem ironia. Ela abriu a bolsa, tirou o convite impresso com o logo da Ópera de Minas e seu nome em negrito e entregou nas mãos dele. O segurança leu de novo. "Peço desculpa, senhora." "Tudo bem." Ela pegou o convite de volta. Primeiro dia é difícil mesmo. E entrou pela porta principal. Essa história me arrepia toda vez que eu penso nela. Não pela virada, não pelo aplauso, não pelo cartão que Marcelo colocou na mão dela. Me arrepia pelo que veio antes de tudo isso, pelo tanto que Renata engoliu, pelo tanto que ela carregou calada, sem pedir desconto para ninguém, sem transformar a dor em discurso. Eu vi uma mulher que podia ter ido embora e escolheu ficar, que podia ter ficado calada e escolheu cantar. E isso me faz acreditar que tem coisa em cada um de nós que nenhuma humilhação consegue alcançar, por mais fundo que tente ir. A voz de Renata ficou guardada por 3 anos, mas não morreu. Às vezes, o que parece enterrado só está esperando o momento certo para subir. Se essa história te emocionou, se você ficou com aquele aperto no peito em algum momento, deixa o seu like agora. Isso nos mostra que estamos no caminho certo e que vale a pena continuar trazendo histórias assim para você. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Quero saber de onde vem cada pessoa que chega até aqui. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve no canal para não perder as próximas. A gente está só no começo e cada nova inscrição é o que me dá o gás e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Não vai embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.